das mulheres. E eu dou um exemplo. Eu votei favorável ao projeto, por exemplo, da Maria do Rosário com relação ao feminicídio, mas ela não faz o contrário com relação ao PL 5398. Você já ouviu aquele argumento de que a violência física que os homens praticam contra as mulheres é equivalente à violência e tirania psicológica que as mulheres fazem contra os homens? Pois é. Esse argumento está no livro O Privilégio de Ser Mulher, e eu encontrei enquanto estava procurando algum aspecto biográfico da vida da Simone de Beauvoir. Eu estou aqui contando tudo isso para você, apenas para que você tenha uma ideia de quantos livros, artigos, quantas matérias, autores e argumentos é preciso conhecer para combater um movimento ou uma ideologia. O problema do nosso país é a violência contra o brasileiro, não é contra a mulher, contra o homem. E muito engraçado, quando eu assumi, logo no começo que assumi o meu mandato, eu fui procurada por uma colega de partido que me disse que havia uma delegacia, me parece em Concórdia, que precisava ser reformada. E essa delegacia tinha o seguinte nome: Delegacia de Proteção da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu perguntei, a única pessoa que não é protegida por essa delegacia é o homem adulto? Por que o homem adulto é o único que não merece proteção especializada? E os dados mostram que a violência de mulheres contra homens é crescente. Por exemplo, o relatório Disque Direitos Humanos, módulo Criança e Adolescente, que fala sobre as denúncias recebidas de agressões contra crianças, adolescentes, contra filhos, contabilizam 89 mil mulheres suspeitas de violência e 96 mil homens. As mulheres, tanto quanto os homens, são violentas com suas crianças e adolescentes em casa. Olha o nome do estudo: violência física perpetrada por ciúmes no namoro de adolescentes. Uma pesquisa indicou que as meninas praticam mais violência contra os seus namorados do que os meninos. Então, 30% das garotas e adolescentes já fizeram algum tipo de agressão física ao companheiro, contra 16% dos garotos. O relatório de violência doméstica, por exemplo, sobre a perspectiva do homem, afirma que a violência doméstica é muitas vezes vista como um problema de vítimas femininas e perpetradores masculinos, mas as evidências demonstram que isso é uma imagem falsa. Em alguns países já se registram dados de que 40% da violência doméstica, 40% dos crimes violentos que acontecem dentro do lar são realizados por mulheres contra homens. Estudos nos Estados Unidos estimam que entre todas as vítimas de violência na intimidade, cerca de 25% a 50% são homens. Ou seja, dependendo do estado. Os homens são vítimas de violência doméstica e são as maiores vítimas de todos os tipos de crimes violentos, suicídio, entre outros. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de mostrar algumas notícias de casos de violência que aconteceram aqui no Brasil. Além de arranhões e bofetadas, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. Notícia da BBC Mundo: mulher acusada de espancar marido até a morte é presa em Varginha, Minas Gerais. Mulher joga óleo quente no marido enquanto ele dormia. E esses casos são muitos. Qual é o maior problema quando se fala sobre o assunto violência contra o homem? A reação das pessoas é duas: ou ignora o fator completamente, ou debocha da violência que é praticada contra os homens, como se eles não pudessem ser vítimas de violência, ou como se isso não acontecesse.